finalizando o mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Sagrado Coração. Vale a pena repetir alguma oração jaculatória como essa, alguma que você goste, ou esta, para estar na presença de Deus ao longo do dia. Nos distraímos, ela nos ajuda a aproveitar bem o tempo, colocar a nossa mente no que vale a pena. Hoje a igreja comemora, seria dia 29, mas pode ser adiantada o último final de semana do mês de junho. Sempre no mês de junho, daí completa as festas juninas. Pedro e Paulo, juntos, depois das festas que vêm depois da Páscoa, Santíssima Trindade, Pentecostes ainda na Páscoa, depois Santíssima Trindade, o Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus. E agora então, Pedro e Paulo, depois da pedra fundamental que é Cristo, essa pedra fundamental que é Cristo, sobre ela está erguida a Igreja de Deus, mas tem duas colunas importantíssimas, que é Pedro e Paulo, que nós veremos então hoje. Duas pessoas tão diferentes e que Jesus usa dessas duas pessoas para construir a sua igreja que estava nascendo. São Pedro, uma pessoa simples, um pescador, quem diria, e foi justamente ele o escolhido para ser nada mais, nada menos que o chefe dos 12 apóstolos, presidindo assim o colégio apostólico, dando unidade para a igreja, como se fosse um time de futebol, e daí deixam ali um capitão ali para organizar a coisa, senão vira bagunça, senão vira briga, dando assim essa unidade para a igreja. E Paulo, bem diferente, já era culto, era fariseu, era judeu, teve toda uma formação. Paulo sabia o grego, é em grego que chegaram as cartas de São Paulo. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Se fala de um Mateus em aramaico, mas nunca foi encontrado. Então, praticamente dá para dizer todos os livros era o grego, que era como se fosse o inglês daquela época. Era a língua falada em geral por todos e que servia de comércio ali no Mediterrâneo. E assim São Paulo conseguiu evangelizar as cidades daquela época, o mundo daquela época, indo até Roma no final da sua vida. Pedro e Paulo. Muito bem, como é que nós podemos tirar um proveito então dessa festa para a nossa vida? A minha mensagem dá para resumir nesse versículo da segunda leitura, que é o versículo 7, onde diz assim, que Paulo diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Aqui está resumindo tudo o que eu vou falar, que não vai ser longo, mas dá para resumir nessa frase de Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Vamos começar com a primeira ideia: combati o bom combate. É um bom combate, não é um combate de violência nem de armas, é um combate contra o mal, que existe tanto nesse mundo, as maldades, as mentiras, as traições. Não queremos julgar ninguém, e comecemos por nós mesmos. É difícil buscar a santidade. Combati o bom combate. Também nós temos uma missão, igual que Pedro e Paulo tinham. Cada um de nós que está aqui tem uma missão a cumprir. E a principal vocação, que é comum a todos nós, é a santidade. Chegar a essa plenitude da vida cristã que Deus espera. Fazer germinar a semente do batismo, ser plenamente filho de Deus. E custa bastante, porque somos fracos. Assim como Pedro e Paulo tinham suas fraquezas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ele estava preso,
Perguntaram se ele conhecia e ele nega, estava distraído. Só estou protegendo minha vida, mas estou aqui. Mas depois ele percebeu que tinha errado. Já Paulo foi perseguidor dos cristãos, não chegou a matar alguém, mas diz no Atos dos Apóstolos que enquanto apedrejavam um cristão, deixavam suas roupas ali para serem cuidadas por um tal de Saulo, com S, que era depois o São Paulo. Ele aprovava a execução, nesse sentido, um perseguidor sanguinário dos cristãos. Então vocês vejam que duas pessoas que tinham suas fraquezas e que Deus chama para uma missão. Também nós temos nossas limitações, nossos pecados, mas temos que ter confiança, porque nesse combate, quem pode nos ajudar é Todo-Poderoso, que é Deus Todo-Poderoso. Ele pode nos ajudar, e assim seremos vencedores, junto com Pedro e Paulo. Eu e você seremos vencedores também, se formos humildes, pedindo perdão, reconhecendo que somos pecadores, pedindo perdão, pedindo a graça de melhorar, procurando a pequena conversão de cada dia, se convertendo, mudando nossa vida. Jesus sempre falava, ide em paz, mas depois ele dizia, não peques mais. Ele acolhia, mas ele procurava a conversão. As duas coisas são importantes, o acolhimento, mas pedir a conversão para a pessoa, que ela melhore, que ela corrija seus erros, seus egoísmos, suas perdas de tempo e assim por diante. Combati o bom combate. Queremos também combater o bom combate, que a certeza da sua presença entre nós nos dê consolação e garantia da vitória, pela oração e pelos sacramentos. Depois, a segunda parte da frase dele, combati o bom combate, completei a corrida, praticamente vem a ser a mesma ideia, completei a corrida, guardei a fé. Aqui sim que eu quero comentar um pouquinho, guardei a fé. Mas qual fé que ele guardou? O que lhe passava pela cabeça, talvez? Vejam aqui no Evangelho, queridos. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, diz assim: Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, e daí ele pergunta, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? As pessoas, o que falam de mim? E vieram diferentes respostas, perceba. Uns falam que é, quem aqui? Responderam, alguns dizem que é João Batista, que ressuscitou. Outros que é Elias, Jeremias, algum dos profetas. Então veja como é a multiplicidade das respostas, representa a fragilidade humana. Se fôssemos hoje perguntar aqui, quem é Jesus para você, mesmo dentro da igreja, encontraríamos, por exemplo, respostas incompatíveis com aquilo que é o ensinamento da igreja. E nesse mundo por aí afora, então, nem se fala quanta coisa se acredita. Eu pensava que aquele negócio que falavam de New Age, pensava que estava morto já, mas nossa, como tem isso nas redes sociais, agora que eu estou percebendo, está cheio, né? Misticismo, e uma coisa arada, e horóscopo, e superstições. Então se acredita em tanta coisa nesse mundo. Nós respeitamos a todos, mas veja que interessante aqui, veja que interessante que Deus está apontando o caminho. Qual? Vejam a sequência do Evangelho aqui. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vejam a resposta, que é uma resposta iluminada por Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece a verdadeira identidade de Cristo. O que Jesus responde para ele? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. O Pai que revelou a identidade de Cristo. E quem que respondeu? Foi Simão Pedro, como que sendo já escolhido pelo próprio Deus para ser o chefe dos 12 apóstolos.
Por isso eu te digo que tu és Pedro. Ele muda o nome de Simão para Cefas, do aramaico. Às vezes, no Novo Testamento, a palavra Cefas que aparece, outras vezes é Pedro. Cefas é pedra em aramaico, que depois veio para Pedro, do grego, que daí passa para o latim, como muitas palavras vieram do grego e depois passaram para o latim, até chegar no português. Tu és Cefas, a pedra sobre a qual construirei a minha igreja. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Não faz sentido que fosse apenas para Pedro essa graça, porque a igreja está chamada a exigir até o final dos tempos, que não sabemos quando será. Então, Pedro morreu, mas a função continua, porque Pedro é ser papa, na verdade. Papado, essa palavra que eu sempre falo, eu acho engraçada essa palavra, a impressão que ser papudo assim. O papado foi instituído pelo próprio Cristo, que é deixar uma pedra, deixar ali um ponto de união dos cristãos. Foi instituído por Cristo. Esse poder das chaves não era apenas para Pedro na sua vida mortal, mas para todos os sucessores de Pedro. Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Tanto Pedro como Paulo deram a vida por Cristo em Roma, os dois mártires em Roma. Se você entra na Basílica de São Pedro, ali estão as estátuas dos dois na frente, São Pedro e São Paulo. E sempre, desde então, sempre quem assume de bispo a cidade de Roma fica com essa missão, continuando a função de Pedro na igreja como Papa. Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, até os dias de hoje, o Papa, depois João Paulo II, depois Bento XVI, Francisco e o Papa Leão XIV. Então que bonito a igreja. Não estamos sozinhos, mas Deus está conosco para nos ajudar, para nos amparar. Que saibamos guardar a fé também, não as maluquices das cabeças humanas, mas aquilo que nos é dado por Deus. Saibamos guardar a fé, tenhamos a humildade de não inventar um caminho da salvação para mim, ter a humildade de não inventar, eu vou decidir ir por esse caminho. Que loucura, meu Jesus. Vamos aceitar aquilo que foi dado por Deus para nós, sejamos humildes. Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele deixou para nós a igreja. Ele não deixou uma Bíblia. A Bíblia veio nos anos seguintes, as cartas de São Paulo apareceram nos anos seguintes. Na morte de Cristo, ele nem conhecia Paulo ainda. Paulo nem conhecia ele, foi conhecer depois daquela aparição rumo a Damasco. Eu encerro com a leitura, vamos ler aqui, é a segunda leitura de hoje, e assim encerramos a mensagem. Segunda leitura, veja que bonito, só a primeira parte que a gente vai ler. Eu em voz alta, você pode me seguir em silêncio. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, mas perceba que mesmo diante da morte, Paulo não vacila, ele tem fé. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Será que eu espero com amor a manifestação gloriosa de Cristo? Quem é o grande amor da minha vida? Que cada um se pergunte e faça essa pergunta. Seríamos capazes de dar a vida por Cristo? Ou negaríamos Cristo como se fosse Pedro? Somos fracos. Deus tenha misericórdia de nós, das nossas fraquezas e misérias, e nos conceda a graça da vitória final. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé.
Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Sagrado coração.